Olá! Olha, essa semana que passou, ela com certeza vai entrar para a história. Sabe por quê? Porque uma única crise, num pontinho específico do mapa, acabou criando ondas de choque que foram sentidas no mundo inteiro. Então vamos entender isso juntos. E para a gente entender essa história, a gente tem que começar pelo Oriente Médio, que foi assim o epicentro de toda a tensão que dominou as notícias globais. E o ponto exato mesmo foi aqui, ó, no Estreito de Hormuz. A coisa esquentou de verdade quando os Estados Unidos ameaçaram impor um bloqueio militar nessa rota, que é super vital para o comércio mundial. A resposta do Irã, claro, veio na hora: retaliação. E pronto, a estabilidade do mundo todo ficou por um fio, assim, de uma hora para outra. Bom, e como era de se esperar, né? Uma crise com essa proporção toda não ia ficar só ali quietinha. Ela gerou uma verdadeira reação em cadeia, um efeito dominó com consequências para o mundo todo. E essa reação em cadeia aconteceu em 4 etapas, basicamente. Pensa comigo, primeiro veio o estopim geopolítico. Isso logo de cara criou um gargalo logístico gigantesco, com risco de fechar uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. A consequência? Um choque nos insumos da economia. Tudo foi afetado, desde energia até a produção de fertilizantes. E no final da linha, claro, o impacto chegou na segurança alimentar, ameaçando a oferta e o preço da comida no mundo inteiro. O reflexo na economia foi, imediato. O FMI não perdeu tempo e já cortou a previsão de crescimento global. Caiu para apenas 3,1%. E isso é um reflexo direto do medo do que poderia acontecer com a oferta de energia no mundo e, claro, um baita alerta sobre a inflação. Mas e o Brasil, hein? Curiosamente, a projeção para o nosso crescimento foi mantida em 1,9%. Ué, por quê? A explicação é que, como o Brasil é um grande exportador de petróleo, ele acaba se beneficiando quando tem esses choques na oferta global. Isso meio que amorteceu o impacto por aqui e garantiu uma resiliência que, olha, foi bem rara nesse cenário mundial. Mas não foi só a economia que tremeu, não. Essas ondas de choque também foram políticas. A tensão toda acabou testando alianças que já duravam anos, e ainda por cima coincidiu com umas mudanças políticas bem importantes lá na Europa. Um dos lugares onde o efeito foi mais sentido foi dentro da OTAN. A crise simplesmente escancarou umas rachaduras profundas na aliança. O presidente americano não fez cerimônia. Criticou abertamente os parceiros europeus por não apoiarem a linha dura contra o Irã e aproveitou para pressionar todo mundo a gastar mais com defesa. E enquanto isso tudo acontecia, olha que loucura! Uma mudança que foi quase um terremoto político na Hungria. Depois de 16 anos, o governo do Viktor Orbán, que vivia batendo de frente com a União Europeia, chegou ao fim. A vitória do Péter Magyar criou uma expectativa enorme de uma virada de 180 graus na postura do país, principalmente no apoio à Ucrânia, que era sempre um ponto de briga na era Orbán. E para fechar esse cenário de instabilidade, o protecionismo voltou com força. A União Europeia simplesmente dobrou as tarifas sobre a importação de aço. Foi uma medida bem defensiva, sabe? Para proteger a indústria local de um excesso de oferta que vinha de fora. É um sinal claro da ansiedade econômica que está no ar. Beleza. E no meio desse furacão todo, como é que fica o Brasil? Bom, a nossa política externa não ficou parada não. Pelo contrário, esteve bem ativa, se mexendo para conseguir navegar nesse ambiente super complicado e, claro, garantir os nossos interesses. O foco principal da nossa diplomacia foi a Europa. Aconteceram visitas presidenciais importantes à Espanha e à Alemanha, buscando fortalecer parcerias estratégicas. E o que estava na mesa de negociação? Assuntos cruciais para o futuro: tecnologia, acesso a minerais críticos, como ampliar o comércio e, claro, cooperação na agenda do clima. Ou seja, aprofundando os laços com o 8º e o 4º maiores parceiros comerciais do Brasil. Já na era da segurança, a parceria com os Estados Unidos também ficou mais forte. Isso aconteceu através do chamado Projeto MIT. E qual é a ideia principal aqui? É integrar a inteligência dos dois países para fazer operações conjuntas. Basicamente, criar uma frente unida contra o crime organizado que atua além das fronteiras, mirando especialmente nas rotas de tráfico de armas e de drogas que afetam tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. E esse foco em segurança se reflete diretamente nos números. E que números! As exportações do nosso setor de defesa simplesmente dispararam. A gente está falando de um crescimento de mais de 123%, passando da marca de US$ 1 bilhão. É um salto gigantesco e foi puxado em grande parte pela demanda que veio dos Estados Unidos. E nos grandes fóruns internacionais, a voz do Brasil também se fez ouvir, e com firmeza. Lá na ONU, o país condenou os ataques no Oriente Médio, criticou a ideia de bloqueio em Hormuz e defendeu o direito internacional.
E além disso tudo, teve uma vitória que foi histórica. O Brasil conseguiu incluir pela primeira vez o termo afrodescendentes nos documentos oficiais das negociações sobre o clima. Um marco importante. Outro movimento super importante aconteceu no mundo das finanças globais. Durante as reuniões do FMI e do Banco Mundial, foi lançada a plataforma dos mutuários. A proposta aqui é bem ousada. É basicamente inverter a lógica de como as dívidas são negociadas. Em vez daquele modelo tradicional, onde quem emprestou dinheiro, os credores, dão as cartas, a plataforma quer dar aos países devedores uma voz única, coletiva, e com isso, mais poder para eles mesmos definirem as soluções. Bom, a gente falou de tudo o que aconteceu nessa semana agitada, mas o nosso resumo não estaria completo se a gente não olhasse também para as crises que já vêm de antes e que continuam sendo um desafio enorme no cenário global. E aqui vale destacar dois alertas bem críticos que continuam ativos. De um lado, a gente tem a crise humanitária terrível no Sudão, e do outro, a gente vê a expansão contínua do programa de armas nucleares da Coreia do Norte. Olha o tamanho do drama no Sudão. O custo humano do conflito lá é uma coisa assustadora. A gente já está falando de 14 milhões de pessoas que foram forçadas a fugir de suas casas. É simplesmente a maior crise de deslocamento do mundo hoje. Uma tragédia que só piora com a violência e a falta de ajuda humanitária. Enquanto isso, lá na Ásia, o alerta é nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica, que é quem monitora isso, confirmou: a Coreia do Norte acelerou a produção de material para armas atômicas no seu principal complexo nuclear. Na prática, isso significa que eles ampliaram e muito a capacidade de fazer mais bombas. E tudo isso, no fim das contas, nos deixa com uma grande pergunta, né? Todos esses eventos da semana, com essas crises em cascata, com países agindo sozinhos e outros tentando se coordenar, tudo isso fortalece ou enfraquece a ideia de que a gente precisa de mais cooperação global. Porque, num mundo tão conectado como o nosso, talvez a pergunta sobre o futuro do multilateralismo, dessa cooperação entre países, seja a mais importante de todas.